vídeo do Moraes usando o caso do tio França para poder dizer que não vai ter anistia. Por favor, Júlio. Tá na mão aí? O que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, a explosão de 2 bombas, e depois, durante as diligências da Polícia Federal, a casa da pessoa que acabou morrendo, outras 2 bombas estouraram assim que a Polícia Federal entrou, e por sorte e competência da Polícia Federal, eles utilizaram aquele robozinho antibomba para abrir as portas, senão poderia ter ocorrido algo mais fatal. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar, a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso. Mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas, no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. Isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. Ontem é uma demonstração de que só é possível, e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Carol, você estava assistindo aqui, estava reagindo à fala do Moraes. Eu queria que você compartilhasse conosco o teu pensamento. Então, assim, é um pensamento fora do contexto. A gente até fica questionando se ele tá dentro da realidade mesmo, se ele viu o que foi que aconteceu lá na frente do STF. Porque ele falar que uma pessoa iria invadir o STF e iria explodir o STF com fogos de artifício, chega a ser cômico, né? Porque é impossível você explodir qualquer coisa com fogos de artifício naquela distância que ele estava. Além do mais, é bom relembrar que o ilustríssimo ministro não estava na casa, porque ele estava jantando com o presidente Lula. Então, se o suicida foi até o STF na tentativa de explodir o ministro Alexandre de Moraes, ele não viu a agenda porque a agenda não estava disponível no site do STF. E se não fosse o ocorrido lá com esse cidadão que tirou a própria vida, não saberíamos que o ministro Alexandre de Moraes estava em um jantar fora da agenda com o presidente Lula. Agora, é insano ele contextualizar esse gabinete do ódio, essa impunidade, etc., quando quem está arrefecendo os ânimos no país é o próprio ministro Alexandre de Moraes. É ele que traz com que essas pessoas, por exemplo, como esse suicida, que estava passando por uma enfermidade mental, lamentavelmente não estava sendo tratado para curar essa enfermidade mental, tenha um ódio dentro do coração ao ponto de pensar em ceifar a vida do ministro. Por quê? Será que é porque sou eu que sou do gabinete do ódio? Será que sou eu que estou promovendo o ódio? Ou é o ministro Alexandre de Moraes? Talvez o ministro não faça terapia, mas seria bom ele fazer, para ele saber que nem tudo é culpa das outras pessoas. A gente tem que olhar no espelho e fazer a meia-culpa também. E nessa história da criação do ódio, quem está fazendo que o país se torne mais dividido é o ministro Alexandre de Moraes.
Jane, eu quero te ouvir também em relação a essas falas. O que você gostaria de falar para o ministro se você estivesse hoje frente para o ministro aqui? O que você gostaria de falar para tocar o coração dele, tentar abrir a cabeça dele, para ele entender o que vocês todos estão passando e tentar chamar ele para a realidade? Porque me parece que, como disse a Carol, ele está numa distopia, está vivendo uma realidade paralela. Então, Cláudio Dantas, eu queria falar para o ministro Alexandre de Moraes que ele acabou com a minha família. Ele acabou com a alegria da minha família, ele está acabando com várias famílias. E se ele não sente isso, se ele tem um coração, se ele não sente isso. Porque assim, pelo meu conhecimento, os ministros eles não devem ter posicionamento político. Sem dúvida. Né? Imparcialidade, devem ser Deve imparciais. ser imparcial, devem ser imparciais. E aí, eu não consigo enxergar a imparcialidade dele. Não consigo enxergar. Na verdade, ele tem um lado, e esse lado, lógico, ele vai se vingar contra o outro lado. E eu vejo isso como uma vingança. Porque parecer favorável da PGR, no mês de setembro, laudo médico, as imagens do Clezão trabalhando até às 16h40 na loja, e não conceder a liberdade provisória a ele, para vir pelo menos para casa para cuidar da saúde dele. Então vejo assim que isso foi, na verdade, não houve a justiça. Na verdade, ele levou para o lado pessoal e em sentido de vingança. Esse é o meu pensamento. E você responsabiliza o Moraes pela morte do seu marido? Sim, responsabilizo sim. Primeiro porque ele não avaliou o caso do meu esposo. Segundo que a PGR, quem faz a investigação, deu parecer favorável. Sim. No dia da audiência que Clezão participou, Clezão, cadê a juíza que participou da audiência com Clezão? A juíza ouviu o relato do Clezão falando que ele estava sentindo dores no coração, que ele estava passando mal. E nada foi feito. Ele falou na audiência que ficou 17 dias sendo levado dentro do presídio, nos braços dos outros colegas, para banho de sol. E nada foi feito. Eu entrei em contato com o presídio e o advogado também, relatando a causa da saúde do Clezão. A primeira visita que eu fiz a ele, Clezão tinha emagrecido 30 quilos. Então, não só Alexandre de Moraes tem culpa, assim como os outros ministros também que foram omissos, e o presídio. Porque meu esposo estava se defiando e nada foi feito. Então, eu culpo ele sim, porque ele agiu de uma forma que ele deixou comprovado que tem lado político sim. E sobre a anistia, eu venho falar para os parlamentares. Existem vidas lá dentro do presídio que pode chegar ao que Clezão chegou, a falecer lá dentro. Gente, um dia dentro do presídio é uma eternidade. Não queiram comer a comida de lá. Não queiram beber aquela bebida de lá, a água de lá. Não queiram dormir no chão, igual o seu Jorginho. Ele está dormindo no chão, com a cabeça perto do vaso. Uma cela que suporta 16 pessoas, eles estão dividindo entre 37 pessoas. Seu Jorginho tem 62 anos de idade. Qual o crime seu Jorginho cometeu? Ele matou, estrupou, roubou? O que ele fez? Então isso me traz uma indignação muito grande, porque o Alexandre de Moraes tem um lado político, tem um posicionamento político sim, para agir de uma certa... Para mim isso é uma vingança. Ele sacia a sua alma, se vingando das pessoas, vingou da minha família, está se vingando com a minha família, com as outras pessoas que teve posicionamento político ao contrário do dele. É isso que passa pela minha cabeça. Então, Alexandre de Moraes é o principal ator da culpa da morte do meu esposo. Não tenho dúvida disso. Qual foi a primeira vez que você conseguiu vê-lo depois que ele foi preso? Final de abril. Final de abril só? Final de abril. Por que você não conseguiu Porque vê-lo? logo no início o Alexandre de Moraes não permitiu com que os familiares fizessem a visita. Estava muito difícil até para os advogados terem contato com os presos políticos. Então os familiares foi bem difícil, eram muitas pessoas e não foi permitida a visita. E o primeiro dia que eu vi meu esposo, no final de abril, eu vi meu esposo no dia 8 de janeiro. Eu fui vê-lo no final de abril, por volta de 21, 25, não me recordo o dia exato. Eu assustei quando vi meu esposo. Assustei como ele estava debilitado demais, muito debilitado. O que você disse pra ele? Eu falei pra ele, você vai sair daqui, você não cometeu crime algum. Você não matou, você não roubou, você não estuprou, você não cometeu crime algum. Você não fez nada, você vai sair daqui. Porque até então, na verdade, Cláudio Dantas, a gente nunca imaginava que ia se tornar isso aí. Se Clezão soubesse que ia ser preso e que ia passar por tudo isso que ele passou lá dentro do presídio, as humilhações, jamais ele teria ido lá no dia 8 de janeiro. Jamais. Eu tenho certeza disso. Que jamais ele iria passar por isso. O que ele disse pra você? Ele falou pra mim, Jane,
Eu não cometi crime algum. Fique tranquila, eu vou sair daqui. A gente tinha sempre aquela fé de que ele iria sair de lá. Mas porque ele não tinha cometido nada. Você conseguiu levar suas filhas? Suas filhas viram, pai? Sim, a cada visita, é permitido 2 pessoas a cada visita. E a gente sempre revezava. Sempre a Késia ou a Luísa comigo. E ele sempre, sabe, com muita fé, falava assim, eu vou sair daqui. Vocês podem esperar que eu vou sair daqui, eu não cometi crime algum, a gente vai voltar a ter nossa vida normal, eu vou sair daqui. Clésio, ele era réu primário, ele não tinha antecedentes criminais nenhum. A gente sequer sabia o que queria numa delegacia. Sequer sabia acionar um advogado. Claro. A gente não sabia nada sobre isso. Então, pra gente foi um choque muito grande. E eu esperava tirar meu esposo de lá, não da forma que ele saiu. Eu esperava ele chegar em casa livre. Livre. E não ele chegar, me entregar ele dentro de um caixão. Não, nunca esperava isso. Mas eu temia. Eu temia por isso acontecer. Porque a cada visita que eu ia, eu via o quanto ele estava se defiando. E eu gritei socorro. Eu gritava socorro. Me ajudem, gente, meu esposo está morrendo, ele está falecendo, ele está morrendo dentro do presídio. E meu socorro não foi ouvido. Eu lamento. Lamento pelo que você passou, pelo que você está passando. E eu espero que as autoridades se sensibilizem e se mobilizem.